Bom, então, boa tarde a todas e todos. Hoje a gente está começando o segundo ciclo do seminário Metamorfoses do Neoliberalismo e Emergências Críticas. Esse seminário ele é resultado da interlocução, do trabalho conjunto entre o grupo de estudos Neoliberalismo, Subjetividade e Resistências, do Instituto de Estudos Avançados da USP, da Rede Interdisciplinar de Pesquisadores e do Laboratório Sofia Paul da Universidade Paris-Nanterre. Além de hoje, essa sessão com a qual a gente está abrindo, a gente vai ter mais 4 sessões até o dia 15 de dezembro, e a programação completa está no site do IEA. Então, o convidado de hoje é o professor James Onig. O professor é professor no curso de Relações Internacionais da FACAMP, pesquisador em Geopolítica e Política Energética e conhecedor e referência em questões de história, cultura e política do Cáucaso, que vai ser o objeto aqui da nossa conversa hoje, Impermanências na Geopolítica do Cáucaso Sul. Então, professor James, em nome de todo o grupo, obrigada por ter aceitado, obrigada por estar aqui partilhando do seu conhecimento. E só reforçar, enquanto rola a apresentação do James, a gente está recebendo perguntas, comentários pelo e-mail do IEA, que é o seguinte, iearesponde@usp.br. Então, quem quiser fazer perguntas, comentários, serão todos bem-vindos para a gente colocar aqui na roda para a nossa conversa. Então, James, a palavra está com você. Muito obrigado, Márcia. Não sei como agradecer a honra por esse convite, que deixar qualquer um extremamente envaidecido. Então, agradeço a você, agradeço a Tati, agradeço ao Newton, Zé César e toda a rede de pesquisadores por essa oportunidade, ao apoio que o pessoal do Instituto de Estudos Avançados está dando para esses eventos, que são importantes justamente no momento de grandes transições que nós estamos vivendo e que vamos viver ainda, não é? E eu escolhi a palavra impermanência justamente por causa das mudanças, não é? E tentar trazer hoje uma reflexão que esteja embasada nas transformações que a espacialidade, que o território vem passando nos últimos 100, 150 anos, e que refletem, na verdade, sim, uma forma de entender o processo de penetração monopolista, capitalista, em regiões recônditas do planeta, e que muitas vezes estão afastadas dos grandes centros, mas passam por dinâmicas extremamente perversas e que precisam ser elucidadas, não como forma de exemplo, mas sim como um alerta do que pode acontecer quando as contradições tempo-espaço, as contradições sociedade e natureza se avolumam de uma tal forma que podem, sim, levar à destruição, à morte e a genocídios e massacres, como nós temos assistido. Então, agradeço demais mesmo essa oportunidade e vamos em frente, né, para a gente continuar a nossa luta, que ela não é pequena, não. Ela é das grandes e a gente vai precisar lutar todos. Então, vou pedir para o Sérgio nos ajudar agora, né, se ele pode colocar os slides, né, e assim a gente pode começar o nosso papo de hoje. Eu fui buscar o termo impermanências na Grécia Antiga, né? Eu comecei a pesquisar essa ideia em virtude da ideia da instabilidade como a nova estabilidade, das grandes transformações que ocorrem em curtos períodos de tempo e que precisam ser absorvidas muitas vezes pela sociedade sem nenhum tempo de maturação e sem nenhum tempo de reflexão. Em sociedades onde nós assistimos transformações políticas históricas que se dão em espaços de tempo maior, essa situação tem se transformado num verdadeiro fardo, né? E no caso do Cáucaso Sul, o fator que vai ser o fator gerador disso é justamente a presença de grandes impérios no seu entorno.
Então, eu pediria para virmos o próximo slide para traçarmos o rumo do nosso papo de hoje, né? No nosso próximo slide, por favor, vocês podem ver aí a presença de 4 subtemas que eu coloquei, não é? Onde nós vamos abordar o espaço-tempo nos arredores do imaginário do Cáucaso Sul, né? Entender um pouco essa relação tempo-espaço para os povos daquela região, os ecos das revoluções industriais do século XIX na geografia política e na geopolítica do Cáucaso Sul, onde eu aproveito para fazer uma distinção teórico-metodológica, não é? Entre geografia política e geopolítica. Em especificidade, trabalhar a questão da espacialidade que foi tentada ser construída na União Soviética e a herança maldita que ela deixou. E encerro, então, com as megatendências que vêm se materializando nos entornos do Cáucaso Sul e que podem ser emblemáticas, sim, de uma nova ordem mundial que vem sendo construída e que, nas vezes que sempre citamos isso, nos remete a Milton Santos, né, que sempre disse que um outro mundo é possível. Então, nós vamos sempre lembrar de uma nova desordem mundial. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que a questão da impermanência, ela tangencia uma série de pensadores que sempre se preocuparam com isso do ponto de vista filosófico. No próximo slide, então, nós podemos entender essa relação que eu estou sugerindo através de um dos grandes pensadores luso-brasileiros, Matias Aires, né? Matias Aires, de uma obra literária tão importante, traz no seu livro Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, lembrando sempre que ele é um autor do século XVIII, ele traz, sim, uma visão dessa inquietude gerada pela própria conformação que o conhecimento tem, não é? Esse trecho é muito emblemático, eu sempre faço referências a ele, os nossos discursos raramente se encontram com a verdade, com a dúvida sempre, de modo que a ciência humana toda consiste em dúvidas. A contextura do universo é em si tão unida, regular em forma, que na ordem de suas partes não se podem conhecer umas sem se conhecerem todas. E aí vem a frase que eu mais gosto. Por isso todas se ignoram, porque nenhuma se conhece. Só a vaidade costuma decidir sem embaraço, porque não chega a imaginar-se capaz de ele. Essa frase, por todas se ignoram, porque nenhuma se conhece, é, sem dúvida alguma, um dos fatores estruturantes da minha fala de hoje. Ou seja, a ignorância em relação ao que acontece do outro lado da fronteira, vista ela como divisão ou marco entre dois choques de poder ou entre interesses que se materializam no território, faz com que todo o processo de busca de uma sociedade mais justa e equilibrada esbarre justamente nisso. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo para começarmos nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, Sérgio, vamos lá para a primeira parte. Obrigado. O espaço-tempo nos arredores do imaginário do Cáucaso Sul. Por quê? Vamos tentar entender isso. Próximo slide, Sérgio, por favor. Quando a gente analisa o pensamento geopolítico que ficou muito tempo em voga através da reorganização da Alemanha, através da unidade alemã, nós não podemos esquecer do conceito levantado por Ratzel, um dos pais da geografia, que é o conceito de espaço vital. E esse conceito de espaço vital foi transferido, sim, literalmente, não é, para as perspectivas de análise da evolução espaço-tempo da Rússia czarista, da Rússia imperial. E desde o século XVI, da época de Ivan o Terrível, nós podemos entender isso, como vocês estão vendo aí. Acredite se quiser, gente. O professor Stephen Kotkin fez um trabalho enorme lá em Stanford, e os professores Queiroz e Santos Bachega trouxeram um texto brilhante aqui no Brasil, que o Império Russo crescia na mão de Pedro o Grande, Ivan o Terrível, cerca de 50 milhas quadradas diariamente durante vários anos. Ou seja, o conceito de espaço vital é, sem dúvida alguma, o conceito motriz, o conceito gerador de um expansionismo, onde o espaço, anos depois, por Kästle, né? Rudolf Kästle, vai lembrar da similaridade com a biologia, o Estado é um ser vivo, né?
ele precisa de espaço para se alimentar. Então, esta ideia de espaço vital é uma ideia que realmente acabou fazendo parte deste imaginário russo que se transformou num dos grandes impérios que nós vamos conhecer a seguir. Eu gostaria, então, que nós visualizássemos o próximo slide. Eu separei um trecho, né, um período que eu tendo a chamar de período geopolítico, em função do expansionismo territorial, diferente da época de Ivan o Terrível, de Catarina Grande. Já no começo do século XVIII, uma expansão pragmática. A Rússia percebe que, pelas dimensões territoriais que adquiriu, pelos fluxos e redes que vêm se desenvolvendo dentro do seu território, pelas suas potencialidades naturais, a Rússia precisa muito mais que uma pequena saída ao mar ao norte em São Petersburgo, né? A Rússia precisa muito mais do que isso. E a Rússia, então, cria movimentos militares expansionistas que entram em choque com grupos que estão nas suas cercanias, especialmente o Império Turco-Otomano, na época Império Otomano, tomando-lhe terras que abrem perspectivas para a Rússia no Mar Negro. E a partir do Mar Negro, a Rússia consegue, então, projetar seu poder para uma Europa e para a grande escala mundial. Antes de Catarina Grande, havia uma restrição de navegabilidade, mesmo porque se os russos quisessem navegabilidade de grande porte, eles iam ter que se dirigir ao extremo da Sibéria. E não esqueçamos nós, as distâncias são abissais, as distâncias são enormes. E, portanto, 78% da população russa concentrada para cada região dos Montes Urais, ou seja, mais próxima da Europa, necessitava, para que as suas redes e fluxos tivessem visibilidade e ganhos, eles começassem a entender o processo de busca de territórios estratégicos com saída para o mar. Este é um problema que persegue a Rússia até hoje, é um problema que persegue a Rússia até os nossos dias e faz dela, sim, um player diferente em relação aos arranjos geopolíticos internacionais que nós estamos assistindo. Mas isso nós vamos falar logo mais à frente. Por favor, Sérgio, o próximo. Quando a gente olha para o que está cercando a região do Cáucaso Sul, a gente percebe que tem o Império Otomano, né? Então, o Império Otomano, ele tem, sim, uma peculiaridade pelo seu tamanho, pelo seu gigantismo, pela sua especificidade ao estar linkado à cultura islâmica. Lembremos disso, né? Os turcomenos que vieram adotaram o islamismo. Essa especificidade que colocou hordas, vamos usar um termo clássico, né? As hordas islâmicas, turcomanas, dentro da Europa, esse movimento, sem dúvida, gerou algum desconforto na Europa. E acontece hoje, eu diria hoje, nos últimos 30 anos, né, gente? Para a gente que pensa em escala de tempo de pesquisa, é muito difícil falar exatamente hoje. Mas nos últimos 30 anos, está havendo um revisionismo de uma tese que se consagrou como praticamente perfeita a respeito do Império Turco-Otomano, que havia chegado às portas de Viena, que tinha grande poder e que, portanto, estava entrando em declínio a partir do final do século XVII, quando, então, assinam o Tratado de Karlowitz, não é? Entregando parte dos seus terrenos, ou melhor, territórios, que estavam na Europa, para a dinastia dos Habsburg, em consonância com uma aliança polaco-lituana, que também conseguia neutralizar o avanço dos turcos. Essa intensa revisão que está acontecendo nos leva a perceber que aquilo que se tem utilizado na clássica visão histórica, de que a partir dos anos do final do século XVII, início do século XVIII, o processo de retração do Império Otomano representa o seu declínio, é muito questionável a partir dos estudos que nós vamos discutir agora. Então, queria que visualizássemos o próximo slide.
No próximo slide, nós vamos perceber isso, né? O orientalismo, que esteve entre eles, né, um dos grandes estudiosos, Bernard Lévy, não é? Colocou em prática a ideia de que realmente, através desses tratados, o Império Turco-Otomano estaria se enfraquecendo. O Império Turco-Otomano estaria perdendo território e isso é diretamente proporcional ao seu poderio. Nos últimos 30 anos, como eu estava conversando com vocês agora há pouco, pesquisadoras do calibre de Jen Hathaway, Linda Darling, Dana Sadi, as três no âmbito da Academia dos Estados Unidos, das universidades norte-americanas, têm levantado trabalhos importantíssimos, onde derrubam uma parte das teses de Lévy, que coloca, né, Lewis no caso, né, gente, que coloca aí a principal ideia de que essa retração retratada por Bernard Lewis nada mais é do que uma visão ocidentalizada, uma visão eurocentrista e que faz, na verdade, um jogo de sombras sobre o que realmente representava o Império Otomano. Num segundo ponto, essas autoras colocam claramente que a retração do Império Otomano nem sempre significou enfraquecimento e que talvez as crises que lá aconteceram tiraram um novo Império Otomano, fizeram surgir, através de crises e choques, um novo Império Otomano. E esse Império Otomano nem sempre, nas ideias colocadas por Bernard Lewis, esse Império Otomano, ele sempre se transformou numa pedra no sapato da Europa. E, portanto, era muito mais interessante você diminuir os feitos dele, né? Então, essas ideias, esse orientalismo que viveu muito marcado pelo trabalho de Bernard Lewis, esse orientalismo passou por uma grande mudança nos últimos anos. É um convite a todos os nossos pesquisadores revisitarmos esta ideia para entendermos em que ponto, né, o trabalho de Bernard Lewis, que não é um trabalho assim, questionável do começo ao fim, não se trata disso, mas um trabalho que imprime, que marca fortemente uma visão eurocentrista que acabava distorcendo as interpretações históricas do que aconteceria com as mudanças dentro do Império Otomano. Por isso, eu acredito que todos nós devemos fazer esta revisão, né, para entendermos por que até hoje a Turquia erdoganista, ainda é um elemento importante, não só na geopolítica regional, mas também na geopolítica mundial, não é? Então, a confluência de ideias de Bernard Lewis, quando coloca a questão do tamanho diretamente ligado à questão do poder, isto passou a ser revisado nas últimas décadas, e aí eu indico a vocês essas três autoras com trabalhos brilhantes para serem analisados. O próximo slide, por favor, Sérgio. Quando a gente analisa isso, faltou o Terceiro Império. Talvez aquele que hoje passe por uma turbulência e que nós não tenhamos uma verdadeira expressão dele na região do conjunto do Cáucaso Sul, que cerca, né, os que cercam a Rússia, o Império Otomano e o Império Persa. O Império Persa, o centro do Império Persa, sempre foi o núcleo e o core. O core em que sentido? Eles estão muito arraigados ao que seria hoje o território iraniano. Mas nós não podemos esquecer que a presença marcante desses grupos humanos se estendeu até o Passo do Hindu-Kush, lá nos confins do Afeganistão, com presenças de hordas militares importantes, né? E que a presença persa no Cáucaso sempre foi muito, muito sentida. Era visível a presença deles. E por linhas de ação e de pensamento, entre elas o islamismo xiita, se construíram relações sincréticas com outros credos e até mesmo com, eu diria, outras culturas.
Portanto, imaginarmos que a geopolítica iraniana hoje ela é totalmente afastada do que foi o Império Persa, creio que não. Creio que não. Nós estamos diante de uma releitura, para usar um termo chavão, né? Um termo que está aí colocado de forma de lugar comum, né? Uma releitura das aspirações militares iranianas no contexto da região do Oriente Médio, e talvez essas aspirações hoje não estejam diretamente ligadas à região do Cáucaso, mas sim às suas cercanias. Então, chamaria a atenção de vocês que a Rússia ainda tem resquícios do Império Russo. A Turquia ainda tem fortes resquícios do Império Otomano, fortíssimos resquícios do Império Otomano. E o Irã ainda tem fortes resquícios do ponto de vista geopolítico, sim, fortes resquícios do que foi o Império Persa. Chamaria a atenção de todos que estão nos assistindo para dizer que existe sim uma estratégia bem elaborada, muito organizada, às vezes de forma sorrateira, no sentido mais simplista da palavra, que é conquistar o Iraque, né? A mídia ocidental não contempla isso, mas há um insistente e profícuo relacionamento entre os xiitas iranianos e os xiitas iraquianos, cada vez mais forte, com elos cada vez mais penetrantes sobre a realidade territorial daquela região. Então, nós não estamos dissociados do passado, nunca estivemos em lugar nenhum do mundo. Mas no caso dessa região Cáucaso Sul, ela está cercada por impérios que imprimiram ao longo de sua história uma realidade muito específica para suas relações de conquista e, às vezes, suas relações de perda também, não é? Mas uma relação muito específica com as questões territoriais. Por isso que eu conclamo a todos nós pesquisadores revisitarmos, né? Fazermos essa visita ao constante, esse ir e vir, para identificarmos no passado os elementos do presente e suas possibilidades de reinterpretação. Eu acho que é riquíssimo esse exercício e é um trabalho de pesquisa de fôlego, né? Que necessitamos nos debruçar, até mesmo em questões latino-americanas, e isso a gente pode discutir numa outra oportunidade. Isso também caberia para a América Latina. Vamos, então, começar a nossa segunda parte da nossa fala? Sérgio, por favor. Esta região do Cáucaso, então, é imbricada, né, por esses três impérios, imbricada pelo Império Otomano, de um lado, o Império Russo do outro e o Império Persa do outro, ela também sofre as grandes transmutações oriundas do processo da Revolução Industrial, que abarca o planeta todo, que ataca o planeta todo através da divisão internacional do trabalho e através da divisão técnica do trabalho em quase todos os quadrantes do planeta, né? A geografia dos lugares muda, né? A geografia das sociedades mudam, e não seria diferente com a região do Cáucaso Sul. Então, nesta colcha de retalhos do Cáucaso Sul, um novo ingrediente onde as tradições de domínio dos impérios já se manifestavam, vai surgir como elemento dissociativo. É exatamente o que eu quero dizer. O processo de penetração capitalista, monopolista, localizado na região do Cáucaso Sul, estava fadado a gerar novos conflitos, porque ele não se preocupou em interpretar os interesses geopolíticos dos povos locais, tampouco os interesses geopolíticos das potências que o cercavam. São feitos jogos e joguetes de bastidores, onde os líderes e as lideranças de plantão vendem ou alugam o espaço geográfico conforme os seus interesses. Eu estou chovendo no molhado, todo mundo sabe disso que eu estou falando. Eu vou trazer alguns exemplos, sem antes, não podemos deixar de mencionar também um marco teórico-metodológico, se eu posso assim dizer. O próximo slide, Sérgio, por favor. Eu acho que é fundamental resgatarmos os estudos do professor doutor Vanderlei Messias da Costa, inclusive com cadeira aí no Instituto de Estudos Avançados. Um dos maiores geógrafos do Brasil, né? Uma das pessoas mais brilhantes nas suas pesquisas,
professor Vanderlei traz contribuições enormes e, ao longo dos seus trabalhos de pesquisa, nos deixou um alerta lá no final dos anos 80, início dos anos 90, que precisa ser contextualizado, precisa ser colocado dentro da sua verdadeira conjuntura, né? Existe, sim, um modismo em torno da palavra geopolítica. Esse modismo em torno da palavra geopolítica, ele caminha por uma estrada que tem uma bifurcação. De um lado, ele ganha profundidade ao falar da política dos Estados nacionais, inequívoco, sem problema algum. Mas, do outro, a geopolítica também, ela está muito associada à ideia de dominação, à ideia de presença marcante e ostensiva sobre um território, que remete, infelizmente, às doutrinas criadas por governos totalitários, em específico a doutrina que influenciou a Alemanha nazista, que começou a ser construída por Karl Schoeffer no começo do século XX. Então, quando nós olhamos e percebemos que a geopolítica foi apropriada, sim, pelos regimes totalitários durante um tempo, e a geopolítica, sim, tem um caráter modista, que temos que tomar muito cuidado para esse caráter modista não se impor, se torna mistério, se torna obrigação para todos os pesquisadores visitar o trabalho do professor Vanderlei Messias da Costa e estabelecer cruelmente eu digo, porque para muitos é a queda de um muro, né? A divisão entre geopolítica e geografia política. A geografia política, para o professor Vanderlei Messias da Costa, ela é o conjunto dos estudos relacionados entre o Estado e o território, o seu próprio território. As políticas que os Estados vão imprimir no seu próprio território. Ou seja, como dominar uma fronteira, como construir uma ponte, como aplicar uma energia. Então, são questões circunscritas ao jogo das fronteiras. Enquanto a geopolítica seria algo um pouco mais amplo, né? Seria voltado às estratégias de macropresença, às estratégias de penetração de poder, às estratégias que se moldam por formas de se impor perante uma comunidade ou se impor diante de uma região. Então, quando nós vamos fazer a visita agora aos primeiros momentos do capitalismo monopolista, do final do século XIX, começa a se moldar naquele período. E temos que mostrar claramente que as nações tinham sua geografia política, interesses na construção de estradas, exploração de recursos, mas que esta geografia política estava inserida, sim, também numa geopolítica. Há um movimento de resgate da geopolítica, que ele consegue se desvencilhar nos últimos anos dos discursos totalitários, né? Mas, mesmo assim, é sempre importante entender quais são os interesses dos estudos geopolíticos, porque deles podem, sem dúvida alguma, surgir, na minha modesta e humilde opinião, deturpações de caráter político-ideológico que colocam em risco, sim, muitas coisas. Mesmo sendo um professor, modéstia à parte, abnegado de geopolítica, eu sei que sempre pisamos em terrenos muito, muito pantanosos e que essa advertência fique para todos nós sempre de como isso é perigoso. Então, há uma distinção. Há uma distinção entre geografia política e geopolítica, e essa distinção é muito importante. Nos últimos anos, sejamos sinceros, a coisa começa a se turvar pela velocidade das relações tempo e espaço, né? Há uma imagem meio turvada do que está acontecendo entre geografia política e geopolítica. Sim, temos essa dificuldade, mas é sempre bom estar atento, mesmo que os trabalhos do professor Vanderlei nos alertaram lá, 20, 30 anos atrás, ainda vale a pena sempre ser visitado. O próximo, Sérgio, por favor. Gente, o primeiro ponto importante dessa história toda, vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. O primeiro ponto importante é que os russos, iranianos e turcos não estavam alheios ao que estava acontecendo às suas barbas. Ali, né? Nos limites dos interesses dos seus
dos seus negócios, vamos dizer assim. Eu acho que o primeiro detalhe importante que a gente tem que construir é a questão do petróleo da região do Mar Cáspio. Um pequeno preâmbulo para todos nós refletirmos e entendermos essa questão petrolífera. Então, convido vocês a 2 minutos de uma reflexão sobre o petróleo até os dias de hoje. O petróleo nasceu há muito tempo atrás na vivência humana, né? O petróleo nasceu há muito tempo atrás na vivência humana. Ele é, sem dúvida alguma, uma marca fundamental, assim, diria, um verdadeiro estigma da sociedade capitalista do século XIX e início do século XX, né? É um estigma, não existe... A forma com que ele foi ganhando espaço no sistema capitalista ocidental, a forma com que ele se moldou, e moldou também, né? Ele é estrutural e estruturante, né? Das relações econômicas e energéticas do planeta, ele tem peculiaridades geopolíticas que saltam aos olhos a todos nós que gostamos desse tema e que certamente conhecem um pouco dessa realidade, né? Sabem do que eu estou falando em vários pontos da história, ou até mesmo nas histórias mais remotas. Na segunda metade do século XIX, grandes negociantes começavam a chegar na região do Mar Cáspio, interessados com aquele óleo que aparecia na beira do grande lago, né, vamos dizer assim, que praticamente emergia da superfície como uma esponja. Era capaz de você pisar e aparecer, assim como algumas regiões do Golfo do México nos Estados Unidos. Você tinha petróleo à superfície, portanto, muito barato e utilizado para iluminação, etc., etc. Mas, à medida que a tecnologia evoluiu, capitalistas de grande fôlego financeiro entenderam que poderiam transformar essa riqueza e influenciar as regiões que tinham a presença dela. Eu acho que o Cáspio é o exemplo importante na região do Cáucaso do que realmente aconteceu. Milionários russos, multimilionários da própria região, sejam eles de origem islâmica, armênios ou georgianos, que são cristãos, ou pachás do Império Otomano, tinham interesse em aplicar seus recursos nesse que viria a se transformar num recurso quase infinito na visão deles naquela época. Quem salta à frente neste leilão, por assim dizer, são os europeus. E, curiosamente, eu trago aqui a visão dos irmãos Nobel. Os irmãos Nobel, da Fundação Nobel, que todos vocês conhecem, os que conferem o prêmio Nobel, fizeram fama, grana, muito dinheiro com a exploração petrolífera da região do Mar Cáspio, nas cercanias do Cáucaso, desde a segunda metade do século XIX. Eles são responsáveis, através das suas equipes de engenharia e dos seus próprios inventos, eles são os responsáveis pela criação dos oleodutos. E pasmemos, porque eles cobravam royalties ao invés de vender os oleodutos. Então, já tinha uma visão muito mercantilista do que poderia acontecer com esse recurso, E eles tinham fôlego para investir. Junto com eles, por que não lembrar a família de banqueiros, os Rothschild, influenciados especificamente pelo capital anglo-francês, muito próximo também. E, a partir desse momento, a região do Cáucaso começa a ser cingida por oleodutos, gasodutos e também ferrovias. Um detalhe importante, alguns estudos que nós estamos desenvolvendo humildemente dão conta de que nós vamos sair da era do petróleo, mas nós não vamos sair dos derivados do petróleo. Então, há que se pensar na transição. Não é à toa que um dos discursos feitos vitoriosos na campanha eleitoral dos Estados Unidos seria o Green New Deal, trazer uma nova ideia, que, como Obama falava, uma economia de low carbon, uma economia de baixo carbono, e tudo isso vai fazer com que o petróleo continue sendo um fator muito interessante de ser analisado. Voltando ao Cáucaso, o continente europeu passa a sentir a necessidade de estar muito mais ligado a essa questão petrolífera.
E, portanto, os gasodutos e oleodutos que cortavam a região também passaram a amarrar acordos políticos. Acordos políticos que vocês consistentemente conhecem, muitos deles, mas que eu trago aqui na sua essência para entendermos como uma região, não gosto de usar a palavra pequena, mas circunscrita, né? Circunscrita entre montanhas e 3 impérios, acaba sofrendo com a influência deles. Vamos lá para o próximo slide, Sérgio, por favor, amigo. Gente, olha só a presença importante dos recursos nessa região do Mar Cáspio. Então, você tem a Rússia, o Irã, do outro lado você tem a Ásia Central, e os acordos, só para você ter uma ideia, os acordos estão presentes até hoje, né? Até hoje nós temos acordos em todos os campos para exploração petrolífera, já visto que as leis de limite de águas territoriais muitas vezes não se aplicam aí por causa da dimensionalidade. Às vezes se aplicam, mas eles preferem fazer acordos entre todos os países que banham a região para poder todo mundo tirar vantagens energéticas nessa região. E notem bem, né, que há uma necessidade de transladar isso até a Europa, que seria o máximo consumidor disso em pouco tempo, e que isso deveria ser feito o mais rápido possível. Então, você tem campos muito produtivos de gás natural, campos muito produtivos de petróleo, você já tem refinarias, né, refinarias que já existiam na época dos irmãos Nobel e de outros que lá existiram, né, também marcantes. E por que não dizer, gente, até hoje, eles ficam mostrando o poderio, a capacidade deles, até hoje, ostentando, essa é a palavra que eu queria achar, ostentando suas forças em relação ao petróleo. Reparem bem, né? Reparem bem como é fundamental ter uma boa relação dos vizinhos do Cáspio, que não é uma das maiores regiões do ponto de vista das reservas, mas por serem países que não tiveram uma grande industrialização, automaticamente eles têm capacidade de exportação. No caso da Rússia, é o que nós estamos assistindo hoje. Rússia e Arábia Saudita são capazes de precificar o petróleo justamente pela sua capacidade de exportação e, portanto, pela capacidade de controle das reservas. Se fosse, a Rússia tem uma capacidade maior, né? Mas a Arábia Saudita, se fosse um grande consumidor, talvez a Arábia Saudita não tivesse essa capacidade de ditar o volume de reservas internacionais. Então, sempre temos que estar atentos ao jogo que está sendo desempenhado nessa região. Se nós fizermos uma viagem para o hoje, acredite se quiser, as coisas não mudaram tanto assim. Vamos ver isso no próximo slide, gente. Olha lá no próximo slide para você perceber. Obrigado, Sérgio. Amigos, repare bem na configuração dos grandes gasodutos e oleodutos que aparecem nessa região. Reparem bem, né? Baku já foi conhecida como a capital do ouro negro, né? A capital do petróleo, né? Um ponto importante onde hoje fica o Azerbaijão. E esse aqui é um mapa meramente ilustrativo, hein? Esse mapa que eu trago para vocês é meramente ilustrativo. E a chegada desse capitalismo das grandes corporações nessa região, ele, sem dúvida, abalou com as estruturas. Eu queria muito que olhássemos para esse mapa e entendêssemos que o jogo aí se faz de forma perversa para atender interesses. Então, aqueles povos que um dia se levantam contra qualquer tipo de empoderamento que represente a anulação dos seus interesses nacionais, e aqui também caberia um estudo sobre o que representa um nacional na região do Cáucaso hoje, qualquer povo dessa região estaria afadado a ser, para usar um termo da moda, triste da moda, né, a ser cancelado, né, como infelizmente muitos vêm dizendo aí. Vocês repararam no detalhe? Aqui a Armênia não existe nesse mapa. É um pedaço de terra, mas nem colocaram o nome. De tão relevante que se transformou o petróleo e seus derivados,
e os caminhos por onde ele chega até a região da Europa, fatalmente aqueles que não tiverem interesse serão apagados. E isso aconteceu nas últimas semanas, infelizmente, com as tensões e a guerra que terminou alguns dias atrás entre Armênia e Azerbaijão. Mas isso nós vamos falar mais para o final, para tentarmos amarrar essas questões. Tudo que vocês estão assistindo aí, tudo que nós estamos observando e percebendo desse processo, representa, assim, uma herança muito perversa da chegada do capital, que deixou, inclusive durante a era soviética, e que no debacle do socialismo real e praticado também começa a exercer pressões para recondicionar essa região atendendo os interesses europeus. Não esqueçamos de um detalhe: a Europa precisa ainda de muito petróleo, além da sua questão de transporte. A Europa precisa com matéria-prima para a indústria e a Europa precisa de gás e petróleo para aquecimento, né? São 3 fatores que fazem com que a Europa não possa depender exclusivamente das reservas que tem no norte da Escandinávia, um pouco das reservas que tem no Mar Mediterrâneo, ou se não no Mar do Norte, nas costas do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Não pode depender disso, tem que ter outros fornecedores. Esses fornecedores sempre estão do lado da Rússia, ou sempre estão sob a área de influência russa, e agora também turca, e por que não dizer persa e azerbaijana. Então, sempre estamos diante de um estratagema geopolítico para que esse petróleo atinja as regiões consumidoras da melhor forma possível. Porém, ao se instalar esse capitalismo nesta dimensão, nesta ordem tão avassaladora, se esqueceu de que o Cáucaso tem sua particularidade. O próximo, Sérgio, por favor. Se esquece, né? Se esquece. No próximo slide, por favor, Sérgio. Que nós estamos diante de um lugar onde existem dúzias de povos que lá habitam já há centenas e, por que não dizer, milhares de anos. E que esses povos, na franja mais ao norte da Geórgia, incluindo a Ingucheia, a Chechênia, a Abcásia, a Ossétia e tantos outros, eles representam pequenas incrustações culturais que o Ocidente jamais imaginou e que só se tinham pertinência ou tinham presença na relação que eles próprios, inguteios, chechenos, abcásios, tinham com a Rússia, sua potência mais próxima, né? Sua potência mais próxima, sua potência sucerana, por que não usar esse termo? Então, temos aí diante de nós um jogo de xadrez muito complicado, que não se trata só dos interesses de grandes corporações ou grandes capitais, mas também que coloca o elemento nacional, não no sentido nacionalista estrito, como nós assistimos muitas vezes no pós-Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra. Mas o elemento nacional, ele passa a fazer parte desse xadrez. Portanto, é um xadrez em vários níveis. É um tabuleiro na forma de um cubo e que precisa ser muito bem equacionado, porque senão o conflito é inerente a essa situação, né? A penetração do capital nessa região foi tão grande, mas tão grande, que existem fatos marcantes, pré e pós Primeira Guerra Mundial, que não podem ser esquecidos. Fatos importantíssimos que não podem ser esquecidos. Então, vamos para o próximo slide, gente. No próximo slide, você já percebe isso. Talvez um dos fatos que foi uma das marcas importantes disso foi o genocídio armênio de 1915, né? Em meio a um conflito muito violento, que foi o conflito da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano decide acabar com o problema armênio, né? Dizendo que os armênios haviam traído eles ao se aliarem ao Império Russo. E, portanto, passa um trator genocida sobre as províncias armênias, matando 1,5 milhão de armênios em poucos meses,
e exterminando a presença armênia na Anatólia, e presença essa multimilenar, exterminando a presença armênia na região da Cilícia, que é próxima à fronteira da Síria, sem deixar nenhuma marca, a não ser uma ou outra igreja que permanece em pé até hoje. Esse genocídio, que é amplamente conhecido hoje, graças à propaganda positiva que os armênios fizeram nos últimos anos, ainda continua impune porque a Turquia, perpetradora do genocídio, não o reconhece, não é? Dizendo que era um contexto de guerra e que os armênios haviam traído os interesses do Império como súditos do Império ao se aliarem à Rússia cristã. Mas não foi só isso, né? Não foi só isso. No próximo slide, por favor. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma das sequelas mais sérias e que ainda precisa ser muito bem avaliada. Eu tenho lido, desde de pesquisadores mais conservadores, como Tony Judt, até a literatura marxiana ou marxista, né, que coloca claramente as relações de poder que estão estabelecidas, o Oriente Médio como um todo ainda sofre influências marcantes da divisão oriunda da Primeira Guerra Mundial. Eu queria fazer uma reflexão com vocês para a gente entender esse fenômeno, né? Uma reflexão bastante direta. Devemos revisitar a Declaração de Balfour, né? Quando a Inglaterra assume que vai ser um protetorado, que a Palestina seria um protetorado judeu. Devemos reconfigurar e reentender mais uma vez qual o impacto da Declaração de Balfour às vésperas de 1933, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha. Como Hitler criminaliza injustamente os judeus da Alemanha, utilizando um documento imperialista, como era o documento de Balfour. Então, o joguete colocado perante os povos e as potências que lá habitavam, facilmente nos levam a crer que o capital penetrante, ele foi desestruturante e, ao mesmo tempo, se transformou numa máquina genocida e numa máquina de guerra que deixa sequelas até hoje. Isso eu nem preciso dizer para vocês. No próximo slide, um exemplo um pouco mais contundente, se assim podemos dizer, não é? Interessantíssimo esse tema, né? Interessantíssimo, porque a ferrovia Berlim-Bagdá, ela tem um espectro de atuação que mais ou menos amarra, não é, as alianças da Primeira Guerra Mundial. Para o Império Germânico se aproximar das bacias petrolíferas da região do Oriente Médio, era obrigatório praticamente que o Império Germânico fizesse pactos com o Império Austro-Húngaro e com o Império Otomano. Então, existe uma amarração territorial, uma amarração pela territorialidade para se construir alianças na Primeira Guerra Mundial. E qual o interesse disso, né? Qual era o interesse para se atingir da Alemanha até a região mais recôndita do Iraque, Bagdá, no norte de Bagdá, as bases petrolíferas daquela região? A Alemanha tinha notado que só com carvão da região do Ruhr, só com carvão da região central da Alemanha, não seria possível desempenhar um papel de competidor no jogo capitalista internacional. Ela precisava de recursos. Recursos esses que os ingleses escamoteavam, tinham, mesmo porque o Mar do Norte não era explorado como é explorado hoje. E as bacias carboníferas, da Yorkshire, Lancashire, né, as tradicionalíssimas bacias carboníferas inglesas, já davam um sinal de esgotamento também. Então, na Alemanha, o carvão não era suficiente. Na Inglaterra, se fosse fazer um jogo de fôlego longo, talvez a Inglaterra não resistisse. E o petróleo entra justamente aí. A Alemanha, com a sua genialidade colocada à prova a cada ano, né? Já que o processo da construção da Revolução Industrial Alemã, né? Ela nasce dos Konzerns, né? Daquelas antigas estruturas capitalistas, familiares, monopolistas. Eles tiveram que investir muito em renovação, porque a unificação alemã
exigia deles cada vez mais inovação, muita inovação. Isso eu só queria amarrar agora para a gente poder refletir, talvez numa outra oportunidade, que o petróleo também amarrou alianças importantes como essa que nós estamos vendo aí humildemente, mas nós não podemos esquecer que os ingleses também amarraram uma aliança muito forte com os norte-americanos e estadunidenses por causa do petróleo norte-americano. E que, sim, o petróleo norte-americano, o petróleo estadunidense, representou um elo, talvez um dos elos iniciais, que vai desembocar na Aliança do Atlântico Norte, mais para frente, na OTAN. Porque a Inglaterra sabia que ia para um conflito, a Alemanha precisava de petróleo, a Alemanha estava fazendo a conversão das suas máquinas para petróleo, inclusive dos navios. Os navios ingleses estavam ficando obsoletos em relação aos navios de guerra germânicos. Então, os ingleses também correram atrás de petróleo. Isto dá uma inchada no poderio do petróleo. O poderio do petróleo ele ganha respiro, ele ganha profundidade, sabe? Ele ganha relevo. Esta seria a palavra. O petróleo ganha relevo nessa questão. Vamos em frente, então, Sérgio, por favor? E eu queria trazer mais um personagem, né, desta história toda. Um dos grandes incentivadores da construção da ferrovia Berlim-Bagdá, nada mais nada menos que Georg von Siemens. Sim, da grande e poderosa Siemens Eletrônica, né, alemã, nascida dos Cossens, da grande reestruturação industrial que a Alemanha passou, um dos fomentadores do Deutsche Bank, que sempre via neste jogo, importante jogo, de influenciar regiões distantes, a possibilidade de se estabelecer, então, fluxos e redes contínuas de abastecimento que poderiam dar substância, aqui usando uma palavra de brincadeira, né? Sustentação a todo esse processo de transformação que a Alemanha exigia e que depois foi buscar no campo de batalha. Realmente, já temos 3 sobrenomes que eu coloquei só para ilustrar, são eles da família Nobel, a família Rothschild, os Siemens, que estão sempre presentes nesse jogo, obrigando a nós entendermos, né, nos obrigando a entendermos o processo de transformação que lá acontecia. E agora, então, vamos para a nossa última parte, né? Sérgio, o próximo slide, por favor. Depois do final da Primeira Guerra Mundial, no meio dela você tem a Revolução Russa, eu costumo dizer para os meus alunos que o Cáucaso passa por um momento de um vácuo de tempo e espaço curto, mas que permitiu o surgimento de algumas repúblicas. A Armênia mesmo declara a independência em 1918, em cima dos escombros do genocídio, a parte que ficava mais influenciada pelos russos e um pouco dos persas, consegue uma independência momentânea em 1918, que vai durar até o comecinho de 1920, quando então acontece a sovietização. No momento em que a Primeira Guerra termina, e aí sim é uma derrota, em parte pesada para o Império Otomano, há uma mudança séria de interesses na Pérsia, que anos depois se transformaria em Irã. Abre espaço para o poderio soviético, representado inicialmente pela maioria russa, fincar suas bases na região caucasiana e de lá criar uma nova espacialidade. E para finalizarmos essa parte, que é a última parte que a gente vai falar, eu convido também a uma visita teórico-metodológica, antes da gente encerrar. Vamos para o próximo slide? Uma das grandes intérpretes da obra de Milton Santos, né? O professor Milton Santos, vocês conhecem, todo mundo já ouviu falar, dispensa apresentações. A professora doutora Lucrécia D'Alessio Ferrara sempre interpretou muito a obra de Milton quando ele faz a releitura da contemporaneidade do que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos, né? Então, a passagem do conceito de espaço para aquele conceito de espacialidade é um momento muito sublime, sabe? Do entendimento do mundo, porque entender a espacialidade é como você se relaciona com o seu espaço, né?
Não é só como você vê o espaço, mas como você o trata, como você o utiliza, não no sentido utilitário, mas no sentido simbólico. Então, essas simbologias jamais foram consideradas pelos soviéticos. Essas simbologias jamais foram consideradas pelos soviéticos. Nós não podemos esquecer disso. Infelizmente, não podemos esquecer. Essa simbologia, ela é bastante triste, aliás, né? O jeito que eles operaram isso. Não é só espacialidade. Vamos para um outro conceito, por favor. Sérgio, por favor. É o conceito de territorialidade. Aqui também, na mão de um dos grandes geógrafos, né? Professor Roger Brunet, né? Importantíssimo professor da França, né? Em determinados momentos de sua carreira, rivalizava muito com Yves Lacoste. Ele defendia uma visão cartográfica da geografia, e ele sempre alertou para essa questão do território. Território é uma coisa, como ele diz aí nas letras dele, o território é uma coisa muito animal, né? Muito animalesca, né? Então, nós não conseguimos lavar as mãos e dizer nós não temos nada a ver com isso, né? Mas entender a forma com que nos relacionamos simbolicamente com o território, ou seja, a territorialidade, a representatividade daquilo, ela muitas vezes previne choques que poderiam ter sido evitados, né? Então, o professor Roger Brunet diz sempre o seguinte: estudar os territórios é um bom modo de lutar contra o terrorismo do territorialismo, né? Entender que, ao estar arraigado ao território, não existe um crime, mas fazer disso uma bandeira para que crie animosidades, isso sim é bastante perigoso. Os exemplos no Cáucaso são fantásticos. Próximo, Sérgio, por favor. No próximo slide, você pode ver exatamente esse conceito, esse conflito dessa semana, né? Faltou um pouco de criatividade na releitura da divisão czarista, na minha opinião. Enquanto os czares dividiam a Rússia em oblasts e kirais, né? As regiões mais afastadas, a forma administrativa diferentes, o oblast, herdado dos czares, é um tanto quanto ultrapassado até, né, naquela época, porque os oblasts, as regiões autônomas, né, tinham autonomia administrativa, elas tinham essa autonomia administrativa justamente porque o poder militar também estava circunscrito a eles, não estava diretamente subordinado a Moscou. Então, se nós analisarmos do ponto de vista histórico, nós vamos também agregar um novo fator e entender por que, geralmente, as tensões acontecem hoje nos oblasts. A guerra terminou alguns dias atrás e os armênios perderam mais de 70% desse território, mesmo sendo uma região historicamente armênia, mesmo sendo uma região que os armênios retomaram em 1991, mas os azerbaijanos não abriam mão daquilo ter feito parte, durante a União Soviética, da sua área, da sua República Socialista Soviética, mas e os métodos utilizados para isso foram os mais selvagens, com o uso de drones contra a população civil. Afinal de contas, o Azerbaijão tem petróleo, né? O próximo, por favor. Aqui outros exemplos que nós vimos, né? A guerra contra a Geórgia, né? Desempenhada no começo da década de 2010, né? A Ossétia do Sul, né? Os ossétios, os abcásios, a Geórgia saindo das mãos de Moscou, que também não é nenhuma novidade, né? Nós não podemos esquecer que dos países que não assinaram o Tratado de Cooperação que sucedeu à União Soviética, né? A CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, o país que não assinou no Cáucaso foi a Geórgia, já mostrando nítida vocação para migrar para a área de influência da OTAN. Né? O nacionalismo georgiano se elevou muito, o nacionalismo lituano, o nacionalismo estoniano, o nacionalismo letão, todos eles se elevaram a níveis estratosféricos. E da onde vem? Áreas concedidas, povos diferentes, choque, mais choques. O próximo, por favor. E na região do Cáucaso, acho que ficou famoso, né? A questão dos oblasts da região montanhosa, da franja norte do Cáucaso,
Destaco aí a questão da Chechênia, né? Que durante muito tempo sofreu perseguição diretamente de Lavrenti Beria, né? Braço direito de Joseph Stalin para os povos. Lavrenti Beria deportava milhares de pessoas chechenas para trabalhos forçados na Sibéria e colocando, repovoando a região com russos originais, termo horrível, mas fica aí, né? Acabando a União Soviética, quando começam os descendentes dos chechenos a voltar para suas terras ancestrais, encontram lá os russos. E nasce, assim, o movimento separatista da Chechênia, sufocado de forma violenta pelos líderes de Moscou, né? Quantas vezes nós assistimos nos meios de comunicação tradicionais ataques a escolas e matanças, bombas, bombardeios, né? Realmente fruto dessa política do oblast, né? De regiões autônomas que acabaram criando suas próprias necessidades naquela época. Gente, vamos entrar então nos dois últimos slides para a gente entender? Vamos nessa? E por último, né, eu queria destacar na região do Cáucaso o processo de agudização e instabilidade nas dinâmicas regionais. Nós estamos passando nos últimos momentos por uma transformação muito estranha do ponto de vista geopolítico mundial. As questões energéticas ambientais fazem parte de uma pauta, mas ao mesmo tempo existe aquilo que nós chamamos de as agendas econômicas e sociais cada vez mais cruéis, cada vez mais incrustadas nas questões políticas dos países. Então, existem incompatibilidades sendo construídas ou sendo postergadas, não é, para negociações futuras. Um dos motivos para os interesses cada vez maior na eleição de Biden estava justamente aí. Não é só a derrubada de um governo absolutamente despreparado e totalmente fora dos prumos, como foi esse governo Trump nos Estados Unidos, mas sim também as perspectivas futuras que uma retomada dessa, digamos, política liberal pudesse representar no futuro próximo, né? Alguma coisa de mudança nessa época. O próximo, então, Sérgio, por favor, meu amigo. Eu queria lembrar a vocês que um dos movimentos mais sérios, que não está no Cáucaso, mas já dá mostras do que pode acontecer, está próximo, que foi o movimento de Vladimir Putin se apoderando de toda a região leste da Ucrânia, especialmente a região de Donetsk, e retomando a Crimeia num jogo histórico, já que a Crimeia teria sido concedida aos ucranianos nos anos 50, durante o período soviético. Modéstia à parte, nas leituras que eu faço, que não são poucas, foi só um movimento absolutamente pro forma, essa entrega da Crimeia à Ucrânia, né? Os ucranianos acreditaram, esse que foi o pior de tudo, né? E quando perderam, quando os russos retomaram, a choradeira foi muito grande, e isso eu deixo para discutir, cada um de nós discutimos. Por que isso muda? Porque Vladimir Putin retoma, de certa forma, todas as bases, balizas do processo expansionista que ele herdou da Rússia czarista e não abre mão de defender os russos onde eles estejam. Isso está criando situações bastante embaraçosas também na Lituânia, na Letônia e na Estônia, nas repúblicas bálticas, onde minorias russas sofrem uma discriminação e que Vladimir Putin já estabeleceu uma linha. Se passar disso, você já sabe o que vai acontecer. Então, sem nenhum tipo de romantizar a atuação do Putin, mas na medida em que o mundo condena Putin pelo que ele fez, mas essa condenação, né, fica como uma moção de protesto, né, pelo que aconteceu, sem que nada se efetive, muitas mudanças estão sendo desenhadas a partir daí. O próximo, por favor. Um desses que eu... Próximo slide, por favor. Obrigado, Sérgio. Um desses que eu chamo a atenção dos meus... Pode voltar, por favor. Pode voltar. Obrigado, Sérgio. Um desses que eu chamo a atenção dos meus alunos sempre é o movimento, né, do eurasianismo,
um resgate de uma visão russa eurasiana com uma área no seu entorno, remontando a visões geopolíticas antigas, e que a Rússia seria a Heartland, né? A terra-coração, e que, portanto, ela tem por direito estabelecer áreas de influência que garantam a ela esta centralidade, né? Um dos intérpretes disso é um tal de Alexander Dugin, não é? Que é considerado um dos teóricos desse movimento eurasianista e que me parece que flerta com coisas meio totalitárias, não é? E que precisamos ter muito cuidado para entender. E isto influencia diretamente a região caucasiana, que está na periferia ou nas cercanias dessa heartland, né? Dessa terra-coração, desse miolo importante que existe nessa região. Mas esse movimento eurasianista está convivendo também, no próximo agora, Sérgio, por favor, está convivendo também com um outro detalhe que eu queria deixar implícito aqui. Está surgindo um movimento chamado neo-otomanismo. A Turquia cresce e os seus interesses já estão em Baku também. A Turquia cresce e os seus interesses já estão na Líbia, com a descoberta de grandes poços de petróleo na região próxima à região do Chipre até o corte da Líbia. Os turcos estão cada vez mais presentes. O que eu queria chamar a atenção de vocês, essa palavra neo-otomanismo foi cunhada pelos estrategistas gregos quando, em meados dos anos 70, a minoria turca da República do Chipre declara independência, criando um país chamado República Turca do Norte do Chipre, que obviamente é reconhecido única e exclusivamente pela Turquia. Então, eles retomam bandeiras importantes. Então, logo de cara, nós temos, assim, na nossa frente, o choque de dois interesses muito fortes, Rússia e Turquia, que circunstancialmente hoje estão mais próximas, mas que podem jogar papéis muito diferentes nos próximos anos, levando mais instabilidade para esta região. É verdade que os Estados nacionais estão se sobrepondo cada vez mais, é verdade que as corporações influenciam esses Estados nacionais, mas o ingrediente territorial, o ingrediente da espacialidade, o nacionalismo e todo esse conjunto de coisas subjetivas, né, ou imateriais, eles têm que ser muito bem interpretados para que regiões como o Cáucaso, né, não só ela, mas outras, sejam compreendidas e respeitadas nos seus interesses, especialmente nos interesses socioeconômicos das populações que lá vivem. O neo-otomanismo está, sim, hoje, caminhando uma linha muito forte de voltar a influenciar o Oriente Médio. Mas qual é esse Oriente Médio? É o Oriente Médio que se choca com os interesses russos, eurasianos? Isso só o tempo vai dizer, não é? E hoje eles estão muito próximos, porque ainda o petróleo os une. Os interesses são muitos. Não só o petróleo, como, por exemplo, a passagem pelos estreitos, né? Mar de Mármara, Dardanelos, o Bósforo, né? Que os russos precisam dos turcos para isso. Mas até quando, né? Então, a geopolítica tem essa mágica, né? De observar os dados e entender os atos e os movimentos que nos permitem captar tendências que podem se manifestar daqui para frente. Gente, foi, na verdade, um papo, né? Uma visita a alguns conceitos, uma visita a alguns fatos, para que nós possamos entender de um outro parâmetro, de uma outra sacada, de uma outra varanda, que a geopolítica também tem que ser vista com muito cuidado, porque ela pode abrir interpretações para coisas muito, muito totalitárias, sim. O próximo slide, Sérgio, por favor. Fica aí o meu muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Newton, pela oportunidade. Eu deixo aí o meu e-mail para todos e vamos bater papo, né? Se for necessário, trocar ideias com aqueles que estão nos assistindo e
Depois também, quem quiser, no final do vídeo, quem for assistir depois, já fica o meu e-mail da Facamp, onde, na medida do possível, responderei todas as perguntas que forem enviadas. Márcia, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. James, a gente que agradece. Se o seu objetivo era que a gente saísse uma montanha de informações e referências conceituais, históricas, missão cumprida. A gente tem muitos elementos para pensar questões absolutamente atuais, né? Mas com profundidade com esses dados que você traz. Obrigada. A gente tem 45 minutos para perguntas e respostas. Eu estou com algumas aqui que eu acho que todas elas têm algum ponto que você tocou. Então eu vou, se você concordar, eu acho que eu vou fazer em 2 blocos. Aquelas que são um pouco mais gerais, e aí tem algumas outras mais relacionadas à experiência armênia e tal. Então, tudo bem? Excelente. Eu vou fazer. Tá, eu vou fazer as perguntas e aí você fica à vontade para respondê-las em conjunto, pode ser? Pode ser. Tá. Então, a primeira aqui, com a emergência dos nacionalismos autoritários, o debate sobre o papel e a força dos Estados-nação foi renovado. No caso da região de que você fala, a noção de autodeterminação também é corrente. Você poderia falar um pouco sobre ela? Qual o seu estatuto? Político mobilizador, jurídico institucional? Sim. A produção recente sobre a ascensão da direita, existe uma produção recente sobre a ascensão da direita no mundo. Como essa ascensão se relaciona ou incide sobre os conflitos atuais nessa região que você descreveu, que tem raízes tão mais antigas? E aí tem algumas observações pontuais, né, sobre a Turquia, acho que você falou um pouco, né? Sim. Os discursos recentes, a postura, né, da Turquia, se você conseguiria também dar algumas informações sobre como as eleições nos Estados Unidos incidem sobre isso, você também já falou um pouco, né? Uhum. Enfim, são essas questões um pouco mais gerais, mas aí você fica à vontade para fazer um comentário aí, como você achar melhor. Tá, joia. Primeiro, agradecer quem mandou a pergunta, né? Poxa, fico muito envaidecido, né, de ser inquirido, né, por vocês, porque realmente a gente veio fazer só um preâmbulo de coisas que eu sugiro a todos nós que pesquisemos, que busquemos e possamos, assim, fazer essa releitura, não no sentido somente de uma recolocação dos lugares, sabe, Márcia? Mas sim fazer com que elas realmente ganhem pertinência, se transformem em conceitos, né? Para a gente entender a coisa como funciona. Bom, quanto à questão da autodeterminação, eu gostaria muito de agradecer por essa pergunta, porque realmente é a força motriz da possibilidade de existência desses povos. E essa questão da autodeterminação não está diretamente imbricada com a questão da existência dos Estados nacionais. É isso que é interessante a gente observar. Eu acho que foi muito bem colocada a pergunta, porque a ideia da autodeterminação, ela conjumina, né, ela tem dentro dela a ideia da autogovernança e qual o modelo que vai se impor lá. Eu acho que o exemplo dos curdos, da resistência de Rojava, a resistência curda, feminista, marxista, campesina, que não está, infelizmente, diretamente aqui no nosso rol de discussão, mas que abre a possibilidade dessa pergunta, é o melhor exemplo da ideia de autodeterminação. Quem disse que os turcos querem um Estado nacional nos moldes que nós conhecemos, com o aparelho jurídico-político oriundo dessa Revolução Francesa e do Iluminismo? Quem disse que as meninas curdas querem viver numa sociedade patriarcal estabelecida por lideranças arcaicas, por que não dizer, baseadas nas montanhas do Taurus da época do século XVI, né? Então, a resistência curda
é, sem dúvida alguma, um maná, um campo fértil de pesquisa do conceito de autodeterminação. Para quem perguntou, a nossa leitura tem mostrado que a autodeterminação, na maior parte das vezes, sim, acaba justificando a existência de Estados nacionais, né? E, talvez aí algumas explicações muito importantes nesse sentido. O caso dos armênios é um caso muito emblemático, porque o último governo armênio foi um reinado há 690 anos atrás. E quando cai o reino armênio da Cilícia, os armênios ficam 700 anos sem governo, vivendo na mão do Império Otomano uma parte, uma outra parte na mão do Império Russo, uma pequena parte na mão do Império Persa, dividido entre os três. E quando em 1918 vão se findar as bases de uma Armênia livre, independente, unificada, eles escolhem um modelo republicano, totalmente ocidentalizado, com assembleia, etc., etc. Me parece que no futuro, quem for estudar isso vai achar, talvez não tenha sido o melhor caminho. Mas isso é uma coisa diferente de autodeterminação que eles tinham direito, com certeza. Então, a autodeterminação é muito importante. Eu deixo como exemplo a resistência curda. A resistência curda é, sem dúvida alguma, o melhor exemplo disso. A segunda pergunta é bastante preocupante, né? Essa é de tirar o sono, realmente. A extrema-direita tem feito estripulias, para usar uma palavra do arco da velha, né? Tem feito estripulias na política mundial, para não sair xingando e assustar os nossos amigos que estão assistindo. Mas, gente, a Turquia é o terreno fértil desses caras. Extremamente nacionalista, né? Com muitos movimentos sincréticos nacionalista religioso, né? Exemplos desses não faltam, né? Inclusive até dissidentes do movimento do Erdogan, que nós temos que tomar cuidado, que vendem-se a ideia de serem movimentos mais liberais, como o do Fethullah Gulen, que é um místico, um religioso que hoje mora nos Estados Unidos, que tem uma rede de colaboracionistas que uns ajudam aos outros e passam uma aura humanitária, e dentro dele existem movimentos de extrema-direita absolutamente totalitários. Fico bastante contente com essa pergunta, Márcia, porque quando a pessoa coloca extrema-direita, nós já dividimos o campo, né? Nós temos os liberais da direita, e essa extrema-direita, ela é, muitas vezes, politicamente amorfa, no sentido mais tradicional, mantendo uma única bandeira xenófoba e reacionária, né? Então, isso também é muito importante. A Turquia tem muito disso. Porém, tristemente, isso acontece em vários países da região. Não esqueçamos nós que existe um forte movimento de extrema-direita na Rússia também, né? A extrema-direita russa é muito poderosa e a gente acaba vendo pelos meios de comunicação e depois vai querer estudar um pouco, a gente fica perguntando, né, por que eu assisti isso, né? Por que eu vou ler isso? Vou passar mal, né? A Hungria, a Polônia, né? Neonazista na Polônia. Eu fico pensando, eu fui criado perto da igreja de São Judas, eu lembro que tinha um padre polonês, extremamente progressista. Eu não, é lógico, ele não deve estar vivo, esse senhor, mas tentar explicar para ele que o país dele, que foi invadido pelos nazistas, hoje tem um movimento neonazista. Realmente faltam conceitos e argumentos para entender isso, mas isso está diretamente ligado ao sufocamento, na minha opinião, imposto pelo capitalismo, né? Que faz com que as pessoas corram para a única forma que elas podem se posicionar diante do mundo, que é pela sua etnia, pela sua virulência étnica, enfim, por tudo aquilo que a individualiza, né? É uma resposta a esse modelo triste, onde nós somos consumidores algoritmizados, né? E eles dão essa resposta violenta. Isso a gente precisa pensar muito nisso. Na Turquia você tem também o movimento dos lobos cinzentos, né? Que é um movimento de jovens que tinham feito um voto de solidariedade à Turquia laica, à Turquia de Kemal Atatürk, a Turquia militarista, né? A Turquia secular, e que agora está muito controlado pelo movimento erdoganista também.
em que medida os Estados Unidos podem ter essa relação, né? Eu acho que sim, os Estados Unidos e os artífices da eleição de Trump, e aqui eu já me sinto entre amigos, Márcia, esses criminosos que levaram Trump ao poder através das fake news, através do uso das redes sociais e da influência, estão até aí hoje, né? Chocou muitos dos nossos amigos, né? Eu acho que a rede de pesquisadores tem pessoas que estudam isso, mas ver imagens num país onde o direito às armas é franqueado, que é o caso dos Estados Unidos e alguns estados, mas jovens paramentados com metralhadoras, com posição militar, em frente a locais de apuração de eleição, isso não é um risco à democracia, isso já não é a democracia. Há muito tempo isso não é um risco à democracia. A democracia já se foi. Nós estamos agora recolhendo, com a eleição do Biden, recolher o pozinho que sobrou dela, porque o Estado americano não respondeu e os agentes políticos norte-americanos, estadunidenses, têm posições claras de defesa do racismo, da misoginia, da intransigência religiosa, que ficou evidente na vinda desse presidente tão infeliz. Se considerarmos que a bandeira americana, e aí por tristeza, a bandeira de Israel também, com o respeito, foi encontrado em movimentos no mundo todo, né? Em Hong Kong, você tinha a bandeira americana e a bandeira de Israel dizendo: venham nos salvar dos comunistas. Em Hong Kong, eu fico me imaginando aonde está a lavagem cerebral, né? Onde está chegando esse nível de lavagem cerebral, e, portanto, a eleição americana coloca, sim, um divisor de águas nisso. Então, Biden tem 2 governos a fazer. Um é resgatar os valores humanitários, né? Os marcos civilizatórios, fundamental, e o outro é tentar mostrar que não veio para fazer uma nova guerra, como os democratas costumam fazer e que tem sido comprovado pelo extenso currículo dos partidos democratas, inclusive Barack Obama, né? E sufocamento de países, etc. Agora estão sufocando a Venezuela, né? E não vejo muito como, se o mundo não se unir para defender a Venezuela, nós teremos um problema muito sério, e a direita americana vive babando, né, como uma verdadeira hiena, para derrubar a Venezuela e mostrar ao mundo para que veio. Então, tem sim. No caso da Geórgia, no Cáucaso, a Geórgia tem um acordo militar com os norte-americanos, né, sendo área que foi durante décadas, né, Márcia, a área de influência russa, hoje é um bastião do capitalismo estadunidense em plena região do Cáucaso. E treinamento, ações conjuntas, etc, etc. Então, infelizmente, quem fez a pergunta está de parabéns, eu concordo. A eleição nos Estados Unidos, ela vai ser uma nova medida do que vai acontecer daqui para frente. Obrigada, James. Então, são 2 perguntas para você agora, mais relacionadas à Armênia, né? Sim. A primeira pede para você contar um pouco sobre a organização político-institucional interna da Armênia. Sim. Como se organizam suas forças políticas e suas formas de participação social? Sim. Você citou o conflito, né, recente em Nagorno-Karabakh, e agora os armênios foram para a rua, né? Sim. Então, acho que é legal da gente conhecer mesmo isso. E uma última pergunta, que daí também para a gente respirar um pouco, né, dessa avalanche de coisas que não são muito animadoras, mas que existem também. Como é a organização política e da resistência na diáspora armênia? Sim. Você acha que essa experiência pode contribuir com o que vem se discutindo hoje em termos de movimentos sociais transnacionais?
Uau, sensacional, sensacional. Um pequeno preâmbulo, né? Quando acaba a União Soviética, os armênios de Nagorno-Karabakh declaram a sua autodeterminação. O governo azerbaijano não aceita isso e parte para ações militares. Nessas ações militares, Márcia, nos primeiros meses foi um massacre, porque o exército azerbaijano era organizado em cima do Exército Vermelho, enquanto os armênios de Nagorno-Karabakh eram guerrilheiros. Daí a visão da mídia ocidental errônea de colocar os armênios como separatistas. Os armênios não eram separatistas, eles estavam numa situação de lutar pela volta integral dos seus territórios históricos, sim, aos seus interesses mais diretos, históricos, e não deixar aquilo voltar para a mão dos azerbaijanos. A gente, inclusive, tentou falar com vários jornalistas a respeito do uso da palavra separatistas. Se você considerar a República Socialista Soviética do Azerbaijão, sim, os armênios são separatistas nesse contexto jurídico-político. Mas não existia mais a República Socialista Soviética do Azerbaijão. Então, em 92, a guerra dá uma virada em função da queda dos preços do petróleo, do sucateamento da indústria azerbaijana, de uma crise enorme política dentro do Azerbaijão, que traz de volta Heydar Aliyev, que já tinha sido líder, né? E Heydar Aliyev estilo Boris Yeltsin, lembra? Pulou do barco na última hora, né? O Heydar Aliyev era esse estilo, ele pulou do barco na última hora, aí não conseguiram formar um governo de coalizão decente, trouxeram o Aliyev pai de volta, e o Aliyev filho está aí até hoje. Para você ter uma ideia da palhaçada que é a democracia azerbaijana, o vice-presidente do país é a mulher do Aliyev. Então, daí é um termômetro inequívoco do que representa a ditadura Aliyev nessa região. Em 93, os armênios, então, dão a virada e, pumba, ganham a guerra. Fazem um cordão territorial de proteção, conseguem arrancar um cessar-fogo, né? E fica nesse stand-by. Nos últimos anos, o Azerbaijão está tentando. Quebra cessar-fogo, manda mísseis, para ver se os armênios mostram que tem quantas garrafas tem para vender. E os armênios estão falando, não vai dar, eles vão atacar com tudo, e realmente aconteceu. E eles aproveitaram, Márcia, justamente o momento da tensão mundial com as eleições nos Estados Unidos para dar um terrível ataque com apoio turco e de drones israelenses, devastar parte de Nagorno-Karabakh. Foi devastado. Devastado. A população civil daquela região, que no total dá uns 200 mil pessoas, se deslocou para a Armênia, para a República da Armênia, onde está alojada hoje, na boa parte deles. Nesse sentido, a Armênia era a porta-voz da República de Nagorno-Karabakh, porque Karabakh não era reconhecida por ninguém. Então, Karabakh não participava das negociações. Eles não tinham direito porque os azerbaijanos não aceitavam. Vai ter negociação, mas não sento com esses caras são separatistas. Eu só sento com a República da Armênia, que é um governo reconhecido pela ONU. Então, já havia um descompasso de interesses aí. Não que a Armênia estivesse traindo Karabakh, nada disso. São dois países irmãos, a população armênia dos dois lados. Mas o pessoal de Karabakh não se sentia representado. E isso foi evoluindo até que essa guerra começa e a única saída que dizem os dirigentes armênios tiveram foi fazer esse acordo que até hoje eu estou deglutindo para ver, né? Porque 73% do território foi entregue. Né? Morreram mais de 10 mil jovens, se era para morrer 10 mil jovens, 10 mil famílias tristes, entregasse antes. Né? É uma questão que se coloca aí hoje, e essa minha pergunta é que está tirando o povo na rua, em Yerevan, na frente do parlamento, exigindo a queda do atual governo. Se era para fazer isso, por que sacrificamos 10 mil jovens? Por que existem 10 mil mães chorando? Quem fez essa negociação? Quais são os interesses por trás dela? E tem um lado nessa história toda que também mostra um lance de perversidade, porque os azeris conseguiram um corredor que vai unir eles com um território, um exclave que eles têm, né? Um exclave
na fronteira com a Turquia, chamado Nakhitchevan, e o corredor azeri-turco vai cortar o território armênio. Então, isso é inadmissível para quem? Para todos os armênios, mais ainda para aquele nacionalista que está moldado a não aceitar, etc. Então, realmente, a organização fica muito debilitada. A Armênia é uma república unicameral, né? Ela tem uma Câmara, é um governo de condomínio, né? Primeiro-ministro, presidente, o presidente mais com atribuições honoríficas externas, né? Para representar o país em meetings e outras questões, e o primeiro-ministro cuida das questões práticas. Um país que tem 3,5 milhões de habitantes, outros 3 milhões saíram do país para trabalhar como peões de obra na Rússia, né? De onde mandam dinheiro para os familiares. E você tem 4 milhões espalhados pelo resto do mundo. No caso da minha família, eles vieram para o Brasil em 1929, 27 para ser mais exato. Então, sou a 4ª geração, né? Eles foram para Lins, no interior de São Paulo, né? Mas eram também guerrilheiros. Então, manteve entre a gente essa tradição de estar atento ao que está acontecendo lá, né? Meu avô e minha avó materna, principalmente. Meus avós paternos vieram depois, eles são nascidos na Armênia histórica, mas foram criados no Egito, né? Órfãos criados no Egito. Então, a organização lá cai governo e sobe governo menos que em outros países do mundo, mas assusta, porque o povo vai para a rua, tira o governante e coloca outro. É uma democracia que está sendo construída para ser o máximo polianas, né? Está sendo construída uma democracia, vai demorar muito tempo, mas é muito difícil, porque corrupção nas eleições tem em toda a região do Cáucaso, não é só lá, toda a região do Cáucaso. E você abre, então, para esse discurso verborrágico, esse discurso pesado anti-democracia, muitas vezes, né? Pela democracia não vai resolver, vamos para cima, vamos sacrificar mais vidas. A diáspora tem uma outra organização, né? Como ela está viva há muito tempo fora do território, ela criou instituições baseadas inicialmente na religião, nas igrejas, que é um dos elos importantes culturais dos armênios. Os armênios batem no peito para dizer que é o primeiro povo que adotou o cristianismo, né, como religião oficial de Estado em 301 depois de Cristo. E as igrejas seculares, milenares, armênias representam um pouco disso. Existem as entidades culturais, esportivas e beneficentes, que também estão passando um perrengue enorme com essa guerra, porque todo mundo se esforçou para ajudar. E agora está todo mundo sentado no sofá esperando notícias. Agora que tem o YouTube, Márcia, os mais velhos ficam o dia inteiro caçando canais na Armênia para saber o que aconteceu. Né? Para saber o que aconteceu. Então, eu vejo sim, eu sempre vi, aliás, esse caráter transnacional, né? Que a Armênia vai ter que passar, né? De forma alguma em comparação com o que aconteceu com os judeus, não, de jeito nenhum, a não ser por este fio, né? Este fio que é a transnacionalidade. É o único, né? Eu acho que é o único que pode realmente, talvez, estabelecer um paralelo e que daqui a alguns anos, daqui a algumas gerações, para ser mais exato, quem sabe a Armênia volte a ser a terra prometida de outros armênios, da 5ª, 6ª geração daqui para frente. Mas, no momento, o que a gente encontra é um problema muito sério. A comunidade armênia da Síria, uma das mais fortes, foi devastada com a guerra. Agora, o Líbano, com a crise econômica gravíssima, tem muitos armênios também está sofrendo. Acredite você, Márcia, muitos armênios saíram da Síria e do Líbano para ir morar na Armênia, fazer o sonho dos avós, e deparam com uma guerra. Então, realmente ganha contornos de desespero em certos momentos. É mais ou menos isso, Márcia. Obrigada, James. Tem mais umazinha, acho que a gente tem tempo. À vontade. O fato de um governo assumir uma orientação neoliberal influi na configuração dos conflitos atuais da região? A pergunta é muito difícil de ser respondida. Muito difícil.
Eu não vejo assim, eu não vejo características deterministas a partir das linhas econômicas estabelecidas. O que a gente tem claramente na geopolítica hoje é que os governos mais à direita estão abrindo as portas para governos mais à direita, e não ao contrário, né? Então, governos de inspiração liberal ou neoliberal não estão batendo bola com um diálogo progressista. Eles batem bola com a extrema-direita. E isso é imperdoável para os neoliberais, porque vai acabar caindo sobre o ombro deles. O interlocutor favorável hoje deveria ser o movimento progressista. E eles se negam para não abandonar o poder a fazer esse diálogo. E vão buscar esse diálogo com quem? Com a extrema-direita. Essa aberração que nós estamos passando hoje, não é? Como é que pode um presidente de uma Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, como é que pode o judiciário se calar, o alto comando do Exército se calar com as bravatas que estamos assistindo? Nós estamos flertando com o irracional, nós estamos flertando com a abominação, a verdadeira abominação. Isso vai custar muito para os liberais, porque a precarização do mundo do trabalho que nós estamos assistindo e a situação imposta por esse neoliberalismo, mascarando de empreendedor aquele que depende da liberação de um aplicativo para trabalhar, né? Porque a situação chegou nesse ponto, o cara precisa ser autorizado pelo aplicativo para poder trabalhar, né? Chegamos naqueles seriados futuristas da TV. Então, se nós não nos atermos a isso, e a classe trabalhadora não retomar o seu papel histórico imediatamente, estamos caminhando sim para a barbárie, e uma das vertentes da barbárie não é só a questão ambiental, mas também, infelizmente, a questão do mundo do trabalho. Então, a classe trabalhadora precisa retomar as rédeas, mas e, infelizmente, os governos neoliberais não têm tido... eu queria usar o Macron como exemplo, ou do Canadá, né, para falar, pô, vamos dialogar. Até o Boris Johnson, vamos dialogar. Angela Merkel, mas eles estão tão ensimesmados com essa ideia de Europa em frangalhos, Europa ameaçada, Europa dos imigrantes. Eles estão tão ensimesmados que eles não estão enxergando o que está acontecendo. E o que nós estamos assistindo é um devastador processo de instalação do neoliberalismo e das suas forças mais sorrateiras através da tecnologia, que vai precarizar o mundo do trabalho ainda mais. E aí, e agora eu vou lançar uma questão que talvez crie polêmica para a gente tomar cerveja durante um ano, né? Mas é a hora da gente, com todo o amor que eu tenho a Eduardo Suplicy, com todo o amor que eu tenho ao trabalho dele, eu estou desconfiado que a gente não deve aceitar a renda mínima, não, na hora que aparecer. Tirando pandemia, essas coisas, né? Porque a hora que a gente falar, renda mínima, eles vão confinar a gente nesses nossos bairros, trancar as portas e todo mês nós vamos buscar a nossa raçãozinha e não vai ter mais aquilo que é o mais importante, que a classe trabalhadora jamais deveria abrir mão, que é aspirar ao poder, chegar ao poder e fazer um governo justo para a classe trabalhadora, porque é do trabalhador que vem a produção e a ele que tudo pertence. Então, a gente não pode abrir mão disso nunca, jamais. A gente está abrindo mão, meio que passando pano em quase tudo. Então, não é o bom governo neoliberal aquele que vai levar os conflitos, não é. Mas são os governos neoliberais que deixam heranças malditas, às vezes, e que podem acabar gerando conflitos terríveis, na minha modesta opinião, Márcia. James, sem dúvida é pano para manga, né? A questão aí é que não falta, é assim, você termina colocando uma questão importante, com certeza que vai tá na pauta aí, né? Sim. Social. Sim. Bom, então não posso dizer outra coisa que não super obrigada pela conversa, pelo papo. A gente... Eu que agradeço.
segue aí com o seminário. Como eu falei, a gente vai até o dia 15, temos mais 4 sessões, e estão todos convidados. E se você quiser dizer aí fazer suas considerações finais, James. Quero sim. Te agradecer muito essa amizade e essa oportunidade. Newton, um grande abraço, amigão. Feliz da vida de poder participar e colocar esse monte de interrogações aí no ar, junto com vocês. Ao nosso querido trio, Benja, Tati e Zé César, um grande beijo, né? Que são pessoas que conheci, que já estão guardadas no latifúndio do coração, né? E não deixar de agradecer Cláudia e Sérgio, que eu conheci agora, pela força que deram para a gente, e ao pessoal do Instituto, e a todos os amigos da rede de pesquisadores, um grande abraço, e gostaria de ter contato com vocês sempre que for possível, para aprender bastante e trocarmos bastante ideia. Márcia, muito obrigado, viu? Todos nós vamos juntos. Obrigada, James. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais.